Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje vamos então dar uma recomendação para Forex, gráfico de 4 horas, para vocês desfrutarem desta não somente análise, mas ponto de entrada operacional provável e ideal para vocês surfarem na provável tendência de baixa, de alta, aliás, que o SDCAD pode fazer. Para você conhecer meus produtos, serviços, cursos e treinamentos, você acessa o meu site traderprofissional.com.br e também me siga no Twitter e no Facebook, onde eu coloco conteúdo exclusivo lá. Então, pessoal, o SDCAD ele tem duas características que indicam uma probabilidade do mercado fazer um amplo movimento de alta, uma ampla tendência de alta no gráfico de 4 horas. O primeiro ponto que nós devemos analisar é o gráfico diário. O gráfico diário influencia em direção e força no gráfico de 4 horas, segundo a técnica que eu uso chamada análise fractal. Esse tipo de técnica se baseia em considerar a força do diário influenciando o gráfico de 4 horas. Então, o que o gráfico diário possui aqui? Existem padrões no nosso indicador de força que indicam força significativa, mas um padrão muito claro que a gente tem aqui no gráfico diário que indica força é, primeiro ponto, nós temos o preço de fato tentando fazer novos fundos e não consegue. Ah, Leandro, mas aqui era um fundo e o preço rompeu. Mas então envolve a psicologia de candlesticks que praticamente ninguém fala. Que é a psicologia de rompimento. Se nós temos um suporte, aqui foi feito um suporte, foi rompido o suporte, inclusive o primeiro suporte foi feito nesse fundo. Se existe o rompimento deste suporte, mas somente a sombra rompe o suporte, esse suporte, segundo a psicologia de candlesticks e estatísticas comprovam, definitivamente o suporte ele fica mais forte, porque o corpo do candlestick respeitou o suporte. A sombra indica o respeito ao suporte quando ela é rompida. Aqui, por exemplo, houve o rompimento da sombra e todo o corpo ficou acima da sombra. A sombra rompeu a linha de suporte, todo o corpo ficou acima da linha de suporte. E a gente vê claramente, plenamente, que nós temos um evidente fortalecimento do suporte. Então, quando existe o rompimento do suporte, mas só a sombra rompe, todo o corpo fica para cima, ou a maioria da parte do corpo fica acima do suporte, isso é um rompimento falso. Isso é um fortalecimento do suporte. Mas quase ninguém fala isso na análise técnica. Na análise técnica convencional, praticamente não se fala isso. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 rompimentos falsos. Esses 5 rompimentos falsos, porque nós temos o primeiro suporte aqui. E depois nós temos rompimentos falsos aqui. Esses rompimentos falsos, como eu já falei, fortalecem o preço. O mercado comprador, a pressão compradora na região de suporte. Então é óbvio que o mercado está com uma dificuldade imensa de cair, pessoal, de fazer novos fundos. Então, isso indica claramente que no gráfico diário, o preço tende a tentar romper a média 8,9. A média 8,9 é uma resistência, mas o preço tende a rompê-la. Então, existe uma possibilidade de movimento amplo para cima. Mesmo que a tendência não se reverta para alta no diário, a chance de fazer um movimento amplo é muito grande, porque a psicologia do preço denota um mercado comprador buscando subir com uma força imensa, identificada por estes padrões que detalhadamente eu expus para vocês. Agora, pessoal, o que está acontecendo? A gente vê claramente as características da média 8,9. Quando se encontra abaixo, tende a fazer grandes movimentos de baixo. Quando se encontra acima do 8,9, tende a fazer tendência de alta. Porém, vou alertar, não adianta você colocar a média 8,9 no seu gráfico e comprar quando está acima e vender quando está abaixo. A chance de você tomar um monte de stop é grande, tem que saber operar.
mas a 8,9 ela é uma excelente referência para você determinar o início da tendência. Então, a gente vê claramente que o SD-Card, tá, pessoal? A gente vê claramente que ele se encontra iniciando uma tendência, porque depois de falhar na tentativa de fazer novos fundos aqui, exatamente naquele ponto de suporte lá identificado no gráfico diário, a gente vê que ele tem uma dificuldade imensa de fazer novos fundos. Então agora está no início da tendência de alta e fez um pivô de alta. O nosso indicador de força demonstra padrões em combinação com padrões de candlesticks ao longo das ondas. É um pouco complexo explicar a nossa metodologia de análise de força por meio do nosso indicador, mas indica um fortalecimento da pressão compradora significativa, onde a probabilidade é continuar fazendo novos topos e ampliar uma tendência, fazer uma tendência ampla. No gráfico diário, a probabilidade é fazer essa tendência ampla, e no gráfico de 4 horas também. Então, o que acontece? Temos um pivô de alta, pela lógica e estatística, o preço tende a corrigir. Então, qual é a região de suporte durante a correção deste pivô de alta? Da onda 3 para começar a onda 2, da onda 1 aqui para começar a onda 2. Nós temos aqui próximo da média 8,9, 1.3107. Então, chegou aqui próximo. Se acontecer um padrão de candlestick, preferencialmente arame de fundo, ou martelo, ou candles de indefinição, então você pode realizar sua compra. O stop você pode colocar neste fundo aqui. O meu stop é mais curto, mas é um pouco complexo explicar o sinal Eagle da minha metodologia. 1.3071, certo? 1.3071 é o stop loss, você pode colocar. Então o preço tende a subir, ok? Bom, os alvos prováveis, pessoal. Então, primeiro ponto, a gente tem o alvo provável, óbvio, que é este topo aqui do gráfico diário. Vou colocar aqui de verde. Então, o primeiro alvo provável é aqui. Se romper este alvo, nós temos este outro alvo aqui em 1.33884, que é um segundo ponto de resistência muito forte, inclusive. Veja que aqui fez vários fundos, depois rompeu, virou uma resistência forte, o preço tocou aqui. Então, isso demonstra claramente que é uma resistência muito forte. Era um ex-suporte que é bem forte. Então, o primeiro alvo em 1.3211, o preço tende a romper devido à força já identificada da pressão compradora aqui no gráfico, que já foi analisado. E se romper o 1.3211, lembrando que não é rompimento falso, igual esses rompimentos aqui, ó. Rompimento falso, rompimento falso, rompimento falso, que é só a sombra do candlestick que rompe. Se houver um rompimento de corpo inteiro, ou boa parte do corpo romper essa resistência, então tende a buscar este alvo. Isso é um detalhe muito importante, psicológico, dos candlesticks e os rompimentos. Então, se acontecer a correção e acontecer o sinal de compra, que eu acabei de descrever, provável que pode suceder para você se arriscar, você busca ficar nesse alvo. Se o preço encontra força nesse alvo, você continua na operação. E se o preço chegar neste alvo, que é provável que existe uma chance grande dele enfraquecer aqui, você pode sair aqui, porque realmente é uma resistência muito forte. Mas se o preço encontrar força, então você continua surfando na tendência, visando maximizar os lucros. Então, pessoal, essa é a dica da semana do Forex. Compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar o meu trabalho, ok? Ajude a fazer a divulgação do meu trabalho grátis. Toda semana eu dou dicas operacionais de Forex e Bolsa de Valores. Curta o vídeo para ajudar no crescimento do canal. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.